Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou passar para vocês uma receita de um biscoitinho amanteigado que nós vamos utilizar uns cortadores. Ele vai ter uma apresentação linda que você pode fazer até para vender, para comercializar, tá? Então, olha, nós vamos começar aqui, nós vamos colocar manteiga, tá? A manteiga, você pode usar manteiga ou margarina, sem sal, tá? Então, olha, nós vamos colocar 200 gramas, a quantidade eu não vou ficar falando aqui que eu posso errar, então depois eu vou colocar na descrição para vocês, tá? Aqui, gente, é açúcar de confeiteiro, tá? Essa é a primeira parte que a gente vai começar a misturar aqui. Olha, agora um ovo inteiro, tá? É açúcar de confeiteiro, manteiga e um ovo inteiro. Tem uma receita bem parecida com essa que eu já passei, só que hoje eu vou dar uma outra dica de formato do biscoito, tá? Diferente da que eu já dei para vocês. Vai parecer que é a mesma, mas não é, porque é uma outra sugestão de apresentação. Tá? Então, gente, para quem não me conhece, sou Maria de Carvalho, tá? Então se inscrevam no canal, curtam, assistam o meu vídeo, que isso é muito importante para mim. Olha, nós vamos misturar bem aqui a manteiga, as gemas não, na verdade é um ovo inteiro, e o açúcar. Olha, gente, como é que fica, ó, tá vendo? Essa massinha assim. Aí agora aqui, gente, nós vamos colocar umas gotinhas de baunilha. Você pode colocar raspinhas de laranja, o que você quiser. A quantidade de gotas aqui pode ser menos, pode ser mais, vai ser o gosto. Não pode exagerar, tá? Porque senão vai ficar com um gosto muito forte. Tem que ser na medida. Aí aqui, gente, nós vamos começar a colocar, nós vamos colocar aqui uma pitadinha de sal, tá? Meia colherinha de sal. É uma colherinha de café de sal. Para equilibrar aqui esse doce, tá bom? Depois nós vamos ter que colocar a mão na massa, gente, porque... Aí aqui, gente, nós vamos colocar farinha, nós vamos colocar a farinha de trigo aqui aos poucos, tá? Porque essa massa, ela leva farinha de trigo e amido de milho, tá? Então nós vamos colocando aos poucos e vamos mexendo. Isso para dar leveza, maciez na massa. Porque se a gente colocar a farinha toda de uma vez, o que vai acontecer? Vai ficar aquela massa pesada e a gente não vai conseguir misturar muito bem. Olha, vamos colocando. Essa massa, gente, não leva leite, nada de líquido aqui. Só mesmo a manteiga derretida, tá? E o ovo, tá? O ovo inteiro. Então, olha, vai ficando assim. Aí tem mais uma xícara de farinha de trigo e o amido de milho. Tá? Aí vai na descrição, depois eu vou colocar para você. Que é uma receita maravilhosa, gente. O dia que eu fiz essa receita aqui, nossa, vocês devem ter visto lá que eu fiz um formato. Mas hoje vai ser de outra forma. Vou fazer uma apresentação com cortador aqui que vocês vão adorar. E aqui, gente, é o amido de milho, ó. Vamos colocando, vai chegar uma hora aqui que nós vamos ter que misturar com a mão. Aí eu vou colocar uma luva, tá? Pra gente poder atingir o ponto aqui. Nós vamos colocar, gente, uma colherinha de fermento aqui, tá? Colherinha de sobremesa, de fermento aqui, ó. Fermento pra bolo, tá? Ó. Não precisa diluir o fermento. E hoje vai ter uma novidade. Eu vou colocar aqui, gente, uma pitadinha de gengibre em pó. Aqui desses biscoitos, ó. É uma colherinha de café, gente, ó. Tá vendo? Vai dar um aroma, um sabor diferenciado aqui. Isso aqui é opcional. Se você não gostar, você não coloca. Tá? Mas no Natal sempre, né, tem os biscoitinhos de gengibre. Esse aqui não é gengibre puro, né? Mas eu vou colocar um pouquinho aqui para dar um saborzinho e um aroma também. Olha, já tá começando a chegar a hora, olha aqui, gente, da gente colocar a mão, ó. Colocar a mão na massa, literalmente. Então eu vou colocar uma luva aqui, tá? Pra ficar melhor pra gente misturar.
Aí aqui, gente, ó, a gente tira aqui tudo que ficou aqui na colher para não desperdiçar, né, gente? E vamos começar a misturar aqui, ó. Aí aqui, gente, a gente vai, se você vê que precisa de um pouquinho mais de amido, aqui eu deixei o amido de milho pro final. A gente vai colocando até a gente atingir um ponto que a gente vê que vai conseguir abrir para poder modelar os biscoitos, cortar, né, com o cortador. Se a massa ficar muito mole, você não vai conseguir modelar. Se ela ficar muito dura, da mesma forma, ela tem que estar no ponto, tá? Então, gente, ó, de olho aqui. Não é difícil, é super fácil. É na hora de você fazer os biscoitinhos que você precisa ter criatividade, tá? E depois eu vou colocar para vocês na descrição, vou marcar as tags do que eu utilizei aqui dos cortadores. Isso que vai ser interessante. Vocês vão acompanhando aí, vocês vão ver que delícia de massa, que biscoitinho maravilhoso, que não vai sobrar para ninguém. Aí, a forma de você cortar vai também da sua vontade, da sua criatividade. Você tem que... Coloquei luva na mão só porque aqui dá pra gente ir mexendo aqui. Olha, pessoal, olha só a massa, que maravilha de massa que ficou, olha. Agora nós vamos deixar ela aqui só um minutinho. Se a gente quiser, a gente tiver muito calor, porque a gente usou bastante manteiga, a gente coloca ela no filme plástico e coloca ela na geladeira um pouquinho, pra gente começar a modelar. Gente, olha só, a gente coloca a massa, um pedacinho da massa dentro de 2 filmes plásticos assim, ó, e vamos abrir. Não precisa ser uma massa fina demais, porque se ela ficar fina demais, a gente não vai conseguir, não vai ficar um biscoito muito feio. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o cortador. Aí você pega uma forma assim, você forra com papel manteiga, tá? Que a gente compra os rolinhos no supermercado, e você corta do tamanho que você quiser. Então aqui, ó, nós vamos começar a cortar os biscoitinhos. Então vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Nós vamos usar esse cortador aqui, ó, de flor, é um girassol, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar pessoal, olha só, a gente abre a massa na mesa, tá vendo aqui? Olha como que a gente faz, ó, tá vendo que tem alguns aqui que a gente já fez? Nós vamos assar e depois nós vamos finalizar para mostrar para vocês. Então assim, gente, ó, tem vários cortadores, estrelinha, coração, um sininho, que é o período de Natal, né? E tem esse aqui, que é o de girassol, que você pode fazer, aí você pode escolher, você pode usar a sua criatividade. Então aqui, ó, nós vamos dar continuidade, eu já fiz alguns para poder adiantar. Aí a gente corta e a gente aqui, a gente faz o seguinte, a massa ficou bem molinha, a gente tira assim, ó, olha só, ó, tá vendo? A gente tira com uma espátula, fica bem mais fácil, porque se você pegar com a sua mão, com o seu dedo, o que que vai acontecer? Ela vai quebrar, ó, faz assim, tá pegando bem aqui dentro? Ó, a gente tira essas beiradinhas que a gente vai modelar de novo, tá? Então dá pra ver aqui, ó. Aí a gente vai colocando aqui. Nós vamos assar esse biscoitinho, gente, assa com 20 minutos. Assa muito rapidamente. Então, depois você pode passar a metadezinha dele no chocolate, ou passar ele todo, tá? Tá dando pra ver aqui? Onde eu tô fazendo? Ó, a gente tira com a espátula assim, pra ele sair inteirinho, olha. Olha aqui. Tá vendo? Olha, isso que eu já fiz de girassol. Então assim, tá ficando esse óleo aqui que é da manteiga, né? Que a gente utilizou, porque é uma massa manteigada. Então assim, ó, os que vão sobrando, a gente abre novamente, ó. Tá vendo? Você abre, põe um pouquinho de farinha aqui assim, ó, ou de amido de milho, pra ele soltar fácil aqui, né? Aí aqui, ó, a gente vai fazendo, modelando. Vamos fazer umas de estrelinha aqui também, ó. Tá vendo? Ó, a gente vai cortando e depois a gente tira com a espátula. Porque se você meter o dedo aqui, ele vai quebrar, tá?
Aí aqui a gente faz assim, ó. Tira esse pedaço aqui que você não vai aproveitar, que a massa tá quebrando à toa. A gente coloca ela um pouquinho na geladeira, mas mesmo assim, tá muito calor aqui hoje. Olha só. Tá vendo? A gente vai modelando assim, ó. Tira com essa espátula de ponta fininha assim, ó. Que fica maravilhoso da gente trabalhar. Não vai quebrar. Ó, você tira pra cá. Olha. Dando pra ver aqui, gente? Olha que maravilha que vai ficando. Aí, gente, isso aqui é repetição. Então, depois eu vou mostrar pra vocês, depois de assado, como que eu vou fazer, passar alguns no chocolate, só pra você ter ideia. Então, olha só como fica bonitinho esses de girassol aqui, ó. O cortador, que você... Depois eu vou marcar a tag pra eles no vídeo, pra vocês no vídeo, que vocês vão saber onde comprar, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês eles prontinhos pra gente banhar um pouquinho no chocolate. Pessoal, olha só. Olha, dois tabuleiros já de biscoitinhos já modelado, olha que graça. Nós vamos levar pro forno, tá? 20 minutinhos, dependendo do seu forno, a 160 graus, não pode ser muito alto, porque senão ele queima. Ele ficou assim, douradinho no fundo, ele não fica dourado por cima, porque senão ele queima, porque ele é fininho, tá? E a gente, depois eu volto, assim que ele esfriar, eu volto mostrando pra vocês, tirando ele daqui do forno, tá? Até daqui a pouco. Pessoal, agora a gente derrete, olha, o chocolate meio amargo, 30 em 30 segundos, tá? No micro-ondas. Aí você, na hora que você derrete, você vem aqui, ó, e mistura ele até ele baixar um pouco a temperatura. Isso aqui é cobertura, tá? Pra você fazer, ó, os biscoitinhos igual você tá vendo. Então nós vamos pegar aqui, ó, os biscoitinhos assim, ó, tá vendo? E vamos colocar metade dele aqui no chocolate, ó. Aí a gente passa aqui, ó, e ele fica bonitinho. Aí a gente deixa secar, pra depois a gente embalar, ó. A metade é o suficiente, não precisa passar ele todo, tá? Olha que belezinha que vai ficando. Um pouco você faz desse jeito, tá? Aí vai usando a sua criatividade, o que você tiver, porque de repente você já tem o chocolate. Aí eu tenho, como eu de vez em quando faço receitas com chocolate, aí eu sempre tenho chocolate meio amargo aqui em casa, às vezes zero açúcar, tá? E a gente vai fazendo assim. Não precisa, por exemplo, se você fizer bastante biscoitos, você não precisa fazer dessa forma em todos, faz um pouco, tá? Esse aqui, ó, coraçãozinho, você põe assim a metade só dele aqui, ó. Olha que bonitinho que fica. Você tira o excesso, ó. Olha que gracinha. E aqui, ó, a gente vai usando papel toalha pra gente ir tirando o excesso aqui. Ó, aqui, gente. Estrelinhas, ó. Olha que gracinha. Aí você põe assim, ó, metade. Não precisa ser exagero de chocolate, ó. Um sininho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um sininho. Símbolo de Natal. Aí você pode colocar o chocolate, colocar confeitos coloridos. Aí fica no que você tiver, no que você, a sua criatividade mandar. Gente, olha, você tá vendo? Ele fica dessa corzinha no fundo, não pode ficar mais que isso. Se ele ficar preto, se deixar ele vai ficar duro e queimar. Então esse biscoito, ele fica dessa cor mesmo assim, por cima, tá? Você não pode deixar ele no forno até ele dourar não, porque ele vai ficar seco e você não vai conseguir comer. Porque ele vai praticamente queimar. Ó. Faz assim, gente, ó. Aí a gente vai fazendo. Eu não vou ficar toda a vida aqui fazendo todos do jeito que, a quantidade que eu fiz. É pra mostrar pra vocês. Aqui é um coraçãozinho, ó. É a criatividade que a gente pode ter. Tá vendo? Aí aqui, ó, de vez em quando a gente mexe aqui o chocolate, ó. Você dissolve um pouquinho,
para não ficar desperdiçando, né? Você vai usar pouquinho, então você não precisa de ficar de derreter muito de cada vez. Vai fazendo devagar, vai fazendo aos poucos e derrete de 30 em 30 segundos. Por quê? Para não queimar o chocolate. E fazendo a cobertura também, com a cobertura, você não precisa de fazer a temperagem, que é mais trabalhoso, tá? Que às vezes você não sabe ainda fazer a temperagem. Então, para fazer só assim a cobertura de um biscoito, uma parte dele, você não precisa usar chocolate que precisa de temperagem, tá? Vamos fazer mais um cilinho aqui, gente, ó. Fica delicioso e não é difícil de fazer, tá? Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Vou chegar pra cá pra vocês poderem ver. Aí, ó, vai mexendo o chocolate de vez em quando. Se ele começar a endurecer, a gente volta ele no micro-ondas um pouquinho. Olha só, pessoal, como tá ficando, né? A gente, ó, derrete o chocolate, igual eu já mostrei, né? Aí a gente vai passando ele aqui, ó. A gente pega... Pode pegar até com a mão, mas como eu tô sem luva, eu tô utilizando aqui uma espátula assim, ó, tá? Uma pinça, né? Pra você, normalmente essas pinças são os confeiteiros, os chefes de cozinha que tem e utiliza, né? Você compra também, tem um joguinho dessas pinças aqui para trabalhos de alimentício, né? Artístico, confeitaria. Ele é bom porque você pega, né? Depois eu vou falar para vocês o rendimento, quanto que deu, tá? Quantidade que deu aqui de... Olha só que lindo. Eu vou esperar secar e depois eu volto mostrando, dando a sugestão para vocês de embalagem. Tá, gente? Já volto.